Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, verso 6. Desde o primeiro verso do livro, Jó é apresentado como um homem irrepreensível e íntegro. O Senhor de verdade se orgulha da virtude incomparável do seu servo. Ele é alguém que teme a Deus e que se afasta do mal. E mesmo quando vem a calamidade, ele não peca amaldiçoando a Deus. Em vez disso, através de todas as suas lamentações e queixas, o Senhor ainda é capaz de concluir no capítulo 42, verso 7, que o seu servo Jó disse o que é correto. E no entanto, nesse mesmo capítulo 42, lá no verso 6, o que Jó diz é: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A princípio a gente pode achar que Jó possui algum tipo de problema de autoestima, só que não é o que está acontecendo aqui. Na verdade, Jó não tem sido nada estimado durante todo o livro. Ele não tem tido a oportunidade de pensar realmente em si próprio. Essa autoavaliação não é fruto de longas meditações sobre os seus próprios pecados ou sofrimentos. Não, Jó não está sentado em cima de um desânimo espiritual, se amaldiçoando por ser estúpido, gordo, feio, burro, impopular ou qualquer um dos rótulos que a gente às vezes pendura em nós mesmos. Na verdade, em 4 capítulos sólidos, Jó não teve um único pensamento sobre si próprio. Isso porque do capítulo 38 ao 41, o Todo-Poderoso responde a Jó fora do turbilhão. E assim, lá no capítulo 42, no versículo 5, Jó resume exatamente de onde veio a sua autoavaliação. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, só que agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu me abomino, diz Jó. Em comparação com o Senhor, o íntegro e justo Jó cai de cara no chão e confessa sua total indignidade e injustiça. Isso é uma coisa boa, certa, verdadeira e psicologicamente saudável se fazer. Não que Jó ficasse se perguntando: olha, qual seria a resposta correta ao encontro com o meu Criador? Não, era uma resposta completamente espontânea. Só que também é uma resposta emocionalmente saudável. Poderia muito bem haver um desprezo errado por si próprio. Ele poderia, ao invés de olhar para o Senhor, ser egocêntrico no seu desespero. E vamos ser sinceros aqui, todos nós já passamos por isso em uma medida ou outra. E isso é completamente errado. E é errado principalmente por causa de onde o ódio próprio está fixando o olhar. No entanto, quando nós olhamos verdadeiramente para Cristo, a gente tem uma avaliação muito diferente daquelas recomendadas pela psicologia coach popular. Pense comigo aqui, por exemplo, no profeta Isaías. Lá no capítulo 6, ele vê Jesus sentado num templo, lá no seu trono, alto, exaltado, com os anjos clamando: Santo, Santo, Santo. O templo todo treme, a fumaça por todo lado, e aí Isaías grita: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías não estava se sentindo particularmente pecador naquela manhã. Ninguém tinha lembrado a ele dos seus pecados passados. Ele não sentia nenhum tipo de culpa baseado numa recente reflexão, até que ele viu o Rei. E aí ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Vamos pensar agora num outro exemplo, lá do Novo Testamento. O grande pescador chamado Pedro, quando ele foi lá pescar com Jesus, no capítulo 5 de Lucas. Ele está lá no seu barco com o mesmo Senhor de Isaías, capítulo 6. E acontece ali uma pesca milagrosa. E o verso 8 diz pra gente que quando Simão Pedro viu Jesus, ele caiu de joelhos diante do mestre, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro confessa ser um pecador quando ele vê a glória de Jesus. Pedro não se lembrou ali apenas de alguns pecados do seu passado obscuro. E ele nem sequer pensou nesses pecados. Ele está simplesmente olhando para Jesus e dizendo: eu não correspondo com a grandeza do seu ser. Essa postura é como obter uma verdadeira avaliação de si mesmo ali na hora. Um raio-x de toda a sua complexa natureza. A gente não deve olhar para si próprio. A gente não deve olhar para os nossos próprios feitos, nem para as nossas falhas e fracassos. A gente deve olhar para Cristo. Quando nós vemos o terrível abismo que há entre quem nós somos e quem Jesus verdadeiramente é, aí a gente ouve ele dizer pra gente: os que estão sãos não são aqueles que têm necessidade do médico, mas sim aqueles que estão doentes. E adivinha só, eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar pecadores.